Primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Luana e hoje eu estou aqui com a Rebeca. Nós somos estudantes de Relações Internacionais na Universidade Católica de Santos e hoje a gente vai conversar sobre a literatura no mundo atual e a literatura como uma diplomacia cultural. Muitos de nós sabemos que a literatura é um dos maiores bens da história da humanidade e sabemos o poder que ela tem de transformar vidas e de influenciar pensamentos. E por esses motivos é interessante a gente começar essa conversa falando sobre a relação da literatura com as redes sociais, né? E Rebeca, por acaso você segue algum influenciador literário? Sim, eu sigo alguns influenciadores literários e eles me ajudam a despertar esse interesse em novos gêneros e em novos autores também. E me ajudam a ter uma visão diferente das obras clássicas. E nessa era que a gente vive hoje das redes sociais, eu fico impressionada como esses influenciadores, eles conseguem conectar os assuntos do nosso cotidiano com a literatura também. E você, Luana, qual que é a sua opinião sobre esses influenciadores literários? Eu sigo alguns, porém eu acho que tem uma problemática que merece muito ser discutida, porque assim, eu sinto isso, não sei se você sente isso também, mas eu sinto que as pessoas andam lendo os mesmos livros. Elas leem as mesmas histórias. E quando você vai ver o que esses influenciadores estão indicando, são esses mesmos livros. Então as pessoas só leem as mesmas coisas. Eu concordo plenamente e é interessante observar que muitas dessas pessoas, como você falou, elas estão lendo os mesmos livros, né, como a Cotar, as obras da Colleen Hoover. Eita. E Uma Vida Pequena, que tem gerado bastante discussão Sim. nas redes sociais, né? Particularmente eu gosto muito desse livro porque pela forma como ele trata de assuntos que são tão difíceis. E Uma Vida Pequena é muito bom. E essa troca de ideia que a gente está tendo aqui, seja ela boa, seja ela ruim, é um reflexo do nosso tempo e é um fator também de diplomacia cultural. E porque ele promove diálogos diferentes, de diferentes culturas e diferentes perspectivas também. E o que você acha desse fenômeno? Esse fenômeno ele ficou muito mais conhecido, né, a trend de ser leitor na pandemia, quando as pessoas começaram a ler por causa desses vídeos, desses influenciadores, né? E eu acho isso muito bom para a comunidade literária, porque muitas pessoas conheceram o mundo literário através das redes sociais, né? Então é maravilhoso pra gente. E você foi influenciada em ler alguns desses livros que ficaram famosos na época? Eu li alguns livros, eu li Tudo é Rio, As Irmãs Blue e Tudo que eu sei sobre o amor. E cada livro tem uma perspectiva diferente, então eu fiz uma reflexão sobre a minha vida e sobre a forma que eu me relacionava também. Mas eu também li After, e assim, eu odiei muito, porque ele é um livro muito problemático, né? Sim, é muito problemático. Eu também li alguns, eu li os livros da Taylor Jenkins, que é a autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and Six, Malibu Renasce e o livro da Carrie Soto, que na minha opinião é o melhor. Pode causar polêmica, porque tem gente que não gosta tanto assim. E eu sei que alguns eram muito bons, porém alguns eram muito mal escritos. E pareciam que, assim, os autores eles não estavam tão preocupados em fazer uma coisa tão boa pro leitor, sabe? Eles estavam mais preocupados em vender o máximo possível. E é claro que não tem problema nenhum nesse tipo de livro, porque livro é uma forma de entretenimento e cada um lê o que se diverte, né? Eu concordo com você, realmente existem alguns livros que são considerados ruins, né? Mas ao mesmo tempo existem outros livros que são muito interessantes e que conseguem nos prender. E é legal ter essa liberdade de você poder escolher o que você quer ler. E porque cada um tem o seu próprio gosto, e enfim, e é importante, igual você falou, é importante o livro nos divertir e trazer uma reflexão também. Só que assim, quando eu vejo esses livros que estão em alta, eu vejo que muitos deles romantizam crimes como abuso, assédio, importunação sexual, e isso virou uma coisa normalizada.
e as pessoas procuram ler esses livros, elas querem ler esses livros. E aí eu fico me perguntando se essa trend de ser leitor causada nas redes sociais realmente foi algo bom para nossa sociedade. Eu vejo isso, eu acho isso um absurdo, que muitos desses livros, eles que fazem sucesso, eles romantizam crimes, né, como abuso e assédio também. E igual você falou, infelizmente existe um nicho literário que fala sobre isso, e tem pessoas que procuram ler isso. E eu acredito que a literatura, ela deve provocar tanto reflexão quanto a empatia naquela narrativa que está sendo contada, e não normalizar coisas que não tem como você normalizar aquilo, Sim. né? A gente precisa ficar atento a isso e para promover uma leitura mais consciente, né? Sim. E o que você acha que poderia ser feito para mudar essa percepção? Então, eu acho que antes de tudo a gente tem que ver que nessa discussão sobre ler livros bons ou ruins, bem escritos ou mal escritos, a gente não pode levar em consideração pessoas que acabaram de começar no mundo da leitura. Porque é claro, se a pessoa começou a ler semana passada, ela não vai ler essa semana um livro muito profundo, com muitas camadas, muito complexo, de um dia para o outro, né? Só que assim, o problema é que muitos muitos leitores, eles que já vêm lendo há muito tempo, eles estão deixando de lado essa procura por esses livros que te imertem de uma forma mais profunda para ler esses livros mais rápidos. E eu vejo isso com muita frequência, porque o meu autor favorito é o Brandon Sanderson. Ele é um autor de fantasia épica e os livros dele são assim enormes, né? Por exemplo, o livro que eu tô lendo agora se chama Palavras de Radiância e ele tem mais de 1.300 páginas. Então assim, eu sei que demanda tempo, atenção e muita dedicação também, né? Porque não é fácil ler esse tipo de livro. Mas a experiência é muito boa, porque você vai passar muito tempo da sua vida só pensando naquele livro. E eu acho que isso é uma coisa que todos os leitores deveriam passar, né? Tipo, pensar apenas naquele livro, viver aquela história realmente. Só que a gente não vê esse incentivo nas redes sociais. A gente vê uma cultura de quem vai ler mais, né? Quem vai ler mais esse mês? Quem vai ler mais esse ano? Isso é muito preocupante. É exatamente isso, né? A leitura desses livros longos e bem elaborados é uma experiência muito boa. Infelizmente, o que você falou, tem muitos leitores que estão preocupados mais na quantidade de livros do que na qualidade dessas histórias, né? E essa obsessão por números de livros lidos, ela pode trazer a perca dessa essência do que é ler, essa experiência que é tão boa, né? E eu já vi muitas pessoas no meio literário dizerem, né, gravarem vídeos falando que eu li um livro semana passada, mas eu não lembro mais o que eu li. E eu acho isso muito estranho, porque foi normalizado, tipo, as pessoas leram igual a cara delas, porque elas não leram com atenção, Exato. Só pra dizer que leram. Sim. E não é assim que funciona, né? Exatamente, e é preocupante ver como muitas dessas pessoas, elas estão apenas pensando nisso, quantos livros eu li, se eu li mais que fulano, Mas, por outro lado, as redes sociais, elas trouxeram coisas boas para o mundo literário, né? Que, ultimamente, eles vêm ajudado a dar visibilidade para histórias que antigamente não tinham, né? Como livros nacionais e as histórias LGBTQIA+. Sim, os livros nacionais, os livros de histórias LGBTs, eles fazem parte desses livros que fizeram muito sucesso na questão da pandemia e dessas indicações dos influenciadores. E o Rafael Montes, ele é um exemplo muito bom disso, porque mesmo que ele já fosse conhecido no cenário literário nacional e também muito prestigiado por autores internacionais, ele virou uma febre na pandemia. Sim. Eu vejo muita gente falando sobre ele, até no BookTok, né? Sim. Falando sobre a escrita dele. Eu vejo que ele vem ganhando um público de destaque nas redes sociais.
E eu conheci ele pelo livro Jantar Secreto, e desde então eu virei fã dos livros dele, da escrita dele. E a forma como ele escreve aquele livro que você lê e você não quer parar de ler Sim. até você chegar no final daquele livro. E é legal que ele vem conquistado um público maior, porque, querendo ou não, isso dá visibilidade para o autor e também faz ele ser reconhecido. Sim, e eu acho isso extremamente lindo, porque o Rafael, ele escreve terror e suspense de uma maneira muito explícita e violenta, só que de uma forma muito, muito, muito bem feita. E no mercado brasileiro, a gente não vê esses autores de terror e suspense tendo esse destaque tão grande. Por exemplo, se alguém pedir, Luana, fala 3 autores de terror e suspense nacionais, eu não vou saber falar, porque eles não têm destaque. Então, eu fico triste com essa situação, mas o Rafael, ele conseguiu contornar isso, né? E é maravilhoso ver como ele faz isso, além dele escrever terror e suspense de uma forma que é envolvente, né? Ele também se preocupa em trazer representatividade nas histórias que ele conta. E isso é muito importante, especialmente pelo que você falou do gênero terror não ser tão conhecido assim no Brasil. E ele cria personagens diversos e aborda temas importantes também, o que ajuda a enriquecer a nossa literatura nacional. E nos dias atuais a gente vê muita violência e preconceito, então a representatividade nos livros é de extrema importância, né? E por isso que a gente não pode deixar de falar sobre literatura LGBTQIA+. Exatamente, né? Nos dias atuais, em meio a tanta violência e preconceito, a representatividade ela é muito importante, né? E o crescimento da literatura LGBTQIA+, ela é um reflexo disso. E ela traz tanta diversidade como vozes e experiências que precisam ser ouvidas e que antes não eram escutadas, né? E é muito bonito ver os autores, né, da comunidade falando sobre as suas histórias e as suas experiências também e criando personagens que a gente, como da comunidade, se identifica, né? Realmente, essa crescente de visibilidade na literatura LGBTQIA+, ela permite que essa gama de autores contem suas experiências e que pessoas da comunidade vejam isso e se sintam vistas e entendidas, né? E aqui nós trouxemos 2 livros que representam muito bem esse papel de transmitir culturas através da literatura, né? E o primeiro livro que nós trouxemos é A Guerra da Papoula. Eu gostaria de ler a sinopse para vocês. A guerra está no coração do Império Nícara, onde o ópio corre em suas veias. No passado, os heróis formaram a Trindade e uniram a nação. Décadas depois, Rin, uma órfã da guerra, entra na academia militar, enfrentando hostilidade por sua origem. Ao cultivar poderes xamânicos, ela vê em meio a um conflito iminente, onde talvez precise sacrificar sua humanidade para vencer. Essa obra nos ajuda a entender questões de identidade e luta em uma sociedade que é opressora. A Guerra da Papoula fala muito sobre a sociedade chinesa, né? E esse livro ele teve um papel muito importante na minha vida, porque tem um capítulo específico que fala... a autora conta, né, uma tragédia que acontece ali na história, mas ela se inspirou em um fato histórico real, que foi o massacre de Nanquim, que aconteceu na China, ali entre os anos de 1937 e 1938. E eu não conhecia esse caso antes de ler ali esse livro em 2022. E depois que eu li, eu comecei a me interessar por guerras, por culturas, e principalmente pela pesquisa de violações dos direitos das mulheres em períodos de conflitos, né? Eu acho isso incrível e a Guerra da Papoula, ela realmente traz à tona questões profundamente dolorosas e o massacre de Nanquim, ele merece ser reconhecido, ele merece ser conhecido. Uma pergunta que eu faço para você agora você está fazendo alguma pesquisa sobre guerras e violações dos direitos femininos em tempos de conflito? Eu tô fazendo uma pesquisa sobre as violações dos direitos das mulheres palestinas na faixa de Gaza
E eu sempre penso muito que se eu não tivesse lido esse livro, talvez eu nem estivesse estudando relações internacionais e muito menos fazendo esse tipo de pesquisa, né? E tudo por causa da influência de um livro que trouxe à tona questões culturais de outros países, né? E agora outro livro que eu gostaria de recomendar, e eu trouxe aqui porque é muito bonito, a capa dele é maravilhosa, e tem gente que realmente, né, lê o livro por causa da capa dele. Então eu trouxe ele porque, além dessa beleza aqui, ele também tem um conteúdo muito, muito rico internamente nele. É muito fascinante como a literatura ela pode despertar esse desejo da gente se aprofundar, né, em alguns conhecimentos. E Cidade nas Nuvens é uma excelente escolha. E eu concordo que ele é um livro muito bonito por fora. E ele traz uma riqueza cultural e uma narrativa que estimula a nossa reflexão sobre os diferentes tipos de realidade. E eu tô curiosa para saber sobre o que ele fala e eu queria que você contasse um pouco mais pra gente. Esse livro aqui, ele vai se passar em lugares e épocas diferentes. A gente tem uma personagem vivendo em uma nave espacial, anos e anos no futuro, depois que aconteceu um apocalipse na Terra. E a gente também vai ter uma personagem vivendo em Constantinopla, nos anos de 1439 e 1458. E nessa mesma época, a gente vai ter um outro personagem vivendo na Bulgária durante o Império Otomano. E aí também temos dois personagens, né, nos Estados Unidos, e um a gente vai acompanhar a vida dele ali no início, em 1941, até o fim da vida dele, em 2021, e a morte dele não é um spoiler, tá? A gente sabe que ele vai morrer. E a gente também tem outro personagem também nos Estados Unidos, e a gente vai acompanhar a revolta dele, porque ele é um personagem revoltado e muito importante na história. E esse livro, ele é mágico, porque ele conta a história através desses personagens que vivem em épocas diferentes, e esses personagens eles não se conhecem, mas eles têm uma ligação. E a ligação aqui é um livro, ou seja, existe um livro dentro desse livro. E é uma história que vai passando de anos e anos, culturas diferentes e linguagens diferentes também, porque a questão linguística ela é abordada dentro desse livro. E então, na verdade, o autor ele não escreve sobre a vida desses personagens, mas ele vai escrever sobre o impacto da literatura em diferentes culturas, diferentes línguas e diferentes vidas. Então, assim, é um livro lindo e muito emocionante. Nas últimas 100 páginas eu passei mal de chorar, então acho que vale muito a pena ler. E para finalizar, eu vou ler aqui uma frase que é muito bonita desse livro. Atenção. Mas os livros, como as pessoas, morrem. Morrem em incêndios ou inundações, ou pela boca dos vermes ou por caprichos de tiranos. Se não forem salvaguardados, saem do mundo. E quando um livro sai do mundo, a memória sofre uma segunda morte. Muito obrigada, Luana, por você compartilhar as reflexões sobre esse livro, Cidade nas Nuvens. E é realmente fascinante ver como o autor ele conecta diferentes culturas e diferentes épocas também, mostrando como a literatura ela pode ser transformadora, né? E essa frase que você falou, ela resume perfeitamente a importância de nós preservarmos as nossas histórias. E agradecemos a todos vocês que estão nesse episódio, estão ouvindo ou assistindo nesse episódio do Resenha Global. Eu peço para vocês que vocês se inscrevam no canal e deixem seu like. Tchau. Tchau.